Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio do FalaCast. Eu sou seu irmão em Cristo, Eric Marques. Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês que estão assistindo ao FalaCast. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, daqueles que têm vindo até o canal através dos nossos convidados que têm aqui trago experiências para que nós possamos ser abençoado e edificado pela palavra de Deus. Sempre tenho esse cuidado, esse zelo em trazer pessoas aqui que vão enriquecer a nossa fé, vão trazer conteúdo daquilo que Deus ministrou ao seu coração, vem ministrando e até mesmo usando a sua vida para nos abençoar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se hoje mesmo, inscreva-se agora, curta esse vídeo, já compartilha com aquela pessoa que está procurando um podcast cristão com conteúdo e ainda não tem. Esse é o momento, chegou o podcast cristão FalaCast. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu recebo ele, que eu quando fiz o projeto do FalaCast, divulguei nas redes sociais, foi uma das primeiras pessoas que se prontificou a estar aqui. Então, ou seja, ainda não tinha corpo, não tinha forma, mas já estava ali acreditando que Deus poderia usar essa ferramenta. Então, nada mais justo do que nós recebemos para compartilhar aqui o que Deus tem feito na sua vida. É um menino ainda, É um jovem, é um um jovem. jovem senhor. Meus queridos amigos, recebam olha, ia falar Leonardo. Receba ele, meu querido amigo, professor, é professor de várias Eu áreas, sou professor de filosofia e de teologia. filosofia e teologia. Me formei em filosofia primeiro e agora eu tô concluindo o bacharelado em teologia. Leonardo Luan. Paz Senhor, varão. Pai Senhor, meu querido, Deus abençoe, viu? amém, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade, poder falar com o seu público, com a sua audiência, e creio que vai ser um momento enriquecedor, onde nós falaremos assuntos concernentes ao reino de Deus. E não tem nada melhor do que falar da palavra do reino de Deus. É verdade. Meu querido irmão, como eu disse aqui, professor, você é tão novo, né? Varão, você tem quantos anos mesmo? Eu tenho 24. 24 anos. 24. Então você é a geração 2000 aí. 2000. Eh, quando eu divulguei que você estaria aqui, eu recebi algumas mensagens e pessoas falando que já estudou com você e que desde menino você já pregava. Desde menino, qual idade ali que você começou o seu ministério Eu de comecei pregar a palavra? eu comecei a pregar com 11 anos de idade, né, eu comecei a pregar com 11 anos de idade em uma consagração de adolescentes, né, lá no ano de 2011, 2012. Então, a partir desse período o Senhor já nos direcionou ali para pregar a palavra, e a partir de 2014, 2015 o Senhor nos chamou também para a área do ensino, que foi quando eu comecei a dar aula de escola bíblica dominical. Então comecei a dar aula para adolescentes, depois para jovens e depois para adultos. E não parei até hoje. Que Tô maravilha. até hoje. E você iniciou em qual ministério? Eu iniciei no Ministério de Madureira, cheguei lá no ano de 2009 e atualmente estou no Ministério do Belém. Perfeito. E hoje em dia nós vemos muito essa questão de pregar cedo, né, de iniciar, não diria cedo, mas de iniciar seu ministério, ali na sua juventude. O quão isso é bom e o quão isso pode ser ruim? Olha, desde que você tenha uma orientação, desde que você tenha um pastor, eu desde cedo sempre tive pastor, né, eu sempre tive a quem prestar conta, e eu sempre tive mestres que guiaram a minha vida, né. Então eu lembro que, ainda na minha adolescência, 14, 15 anos, eu tive pastor Kleber, atualmente pastor Daniel, que sempre me orientaram. Então acho que eu não vejo problema nenhum no chamado jovem para pregar a palavra, desde que primeiro, esse jovem esteja resguardado na palavra de Deus, e desde que ele tenha um pastor, e desde que ele aceite ser moldado, né, até porque um jovem de 14, 15 anos não é maduro o suficiente para encarar o ministério como ele deve ser. Então ele precisa de orientação, ele precisa de pastor, ele precisa de mestre, de professor, de estudo, de disciplina. Então, eu acredito que o ministério jovem possa ser muito bom, possa ser importante, desde que ele não abandone também a sua adolescência, desde que ele não abandone a sua infância, né, e desde que ele permita ser orientado. Eu acredito que um jovem, que um adolescente que esteja começando no ministério, ele precisa ter um pastor, ele precisa ser orientado, precisa ter um ministério, precisa ter alguém que oriente a vida dele. Referências e não só Referência. referências nas redes sociais, que hoje em dia muitas vezes têm, né, como referência as suas redes sociais e não tem no seu dia a dia ali, né. Então é importante você ter referência e pessoas com base sólida Sim, para te bons orientar. pastores, bons mestres, é super importante. Qual a diferença de nós termos bons
pastores, líderes na nossa vida teológica, de estudo mesmo, porque você também é professor, e o quão isso é importante, porque nós temos mestres, Uhum, e às vezes o crente deixa sempre assim, né, terceiriza: "Ah, o Espírito uhum, Santo me revela que a palavra", uhum, eu creio que revela sim, sim. mas aí se ausenta da sua responsabilidade de estudar a palavra. O quão importante é o cristão estudar a palavra de Deus? Olha, é extremamente importante, porque a palavra de Deus diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E o grande surgimento de grandes seitas, de grandes heresias nos dias de hoje é por desconhecimento da palavra de Deus. Então, o estudo da palavra de Deus, ele é o alimento para nossa alma, é o que nos capacita, é o que nos fortalece, é o que nos direciona e é o que nos protege, né? Nos protege das seitas heréticas, das heresias que surgem no nosso cotidiano, enfim. Se a gente for em qualquer lugar, a gente vai achar falsos pastores, falsos mestres, falsas pregações e Misticismo. misticismo, e a gente só encara esses levantes do diabo por meio do ensino da palavra. E você citou a respeito da importância dos mestres, né? Eu acho extremamente importante. Eu tenho muitas referências no campo da teologia, né? Nós falamos há pouco a respeito do nosso pastor Elias Torralbo, mas também tem outras referências, como o próprio pastor Ezequias Soares, que é alguém que influencia muito o meu ministério de ensino, pastor Elianai Cabral, pastor Antônio Gilberto, enfim, são grandes mestres que eu leio seus escritos e que me direciona, né, a respeito principalmente da nossa identidade pentecostal. Porque existem bons mestres e quando a gente fala de bons mestres, automaticamente a gente atrela a mestres do campo reformado, que está tudo bem. Nós temos grandes mestres do campo reformado, mas também no meio pentecostal nós temos grandes mestres, e esses mestres é o que retifica a nossa identidade pentecostal. Então mestres como Antônio Gilberto, como Claudio Honor de Andrade, como Elianai Cabral, como Ezequias Soares, são esses homens que estruturaram e estruturam a nossa identidade pentecostal. Então eu me apego e me influencio muito nesses homens. As pessoas se dizem muitas vezes pentecostal por um ritmo musical, né, Sim, não, mas aí esquece dessa base de estudo principalmente, né. sim, E às vezes essas pessoas que até você citou o nome, as pessoas desconhecem, e é o que sustentou e tem sustentado. Então acho que é exatamente. importante nós se posicionarmos e conhecermos esses fundamentos que eles estudam, direcionam, para que a gente mantenha o pentecostalismo, aceso e também vivo, né. Acho que isso é Sim. importante. Então, há um problema muito grande na sociedade de hoje, que é o desconhecimento da identidade pentecostal. Quando a gente fala em pentecostalismo, automaticamente nós já associamos com barulho. As pessoas associam com barulho, com roda-roda, com pula-pula, mas não. Identidade pentecostal, não tem absolutamente nada a ver com roda-roda, com pula-pula, né. Quando a gente fala que a gente é pentecostal, a gente precisa entender primeiro o que um pentecostal crê, né. Primeiro, o pentecostal ele crê na atualidade dos dons espirituais, ele crê no batismo com o Espírito Santo com evidência, inicial do falar em línguas, e o pentecostal mesmo, o verdadeiro pentecostal, o pentecostal que a gente chama de pentecostal clássico, ele não abre mão do estudo da palavra. Maravilha. No entanto, as Assembleias de Deus é referência, por exemplo, no campo da escola bíblica dominical, É. né. Então nós temos grandes mestres que ensinam na escola dominical. Então a verdadeira identidade pentecostal não se resume a isso que nós temos aí fora. A verdadeira identidade pentecostal é a chama do Espírito acesa nos nossos corações por meio da atualidade dos dons espirituais, mas também sem afastar a importância das escrituras, a importância da palavra. Você citou que você veio de um ministério e foi para outro, e sempre você esteve ali estudando a Sim. palavra de Deus. Seu objetivo já era ser um professor de teologia, como você é atualmente, ou foi as condições, as situações Deus foi criando para que você chegasse a ser um Então, eu sempre costumo dizer que quando eu tinha lá para meus 14 anos, eu tinha desejo de fazer direito e ser juiz. olha, Ser juiz federal. Esse era o sonho quando eu tinha lá para meus 14, 15 anos, eu falava: "Vou estudar direito, vou ser juiz federal", enfim. Só que o Senhor, por meio da sua graça, ele vai nos conduzindo para os caminhos que ele quer, né. Então ao mesmo tempo que com 14 e 15 anos eu queria fazer direitos, me tornar juiz, foi naquele mesmo momento que Deus me inseriu no ministério do ensino. Eu comecei substituindo o professor na época dos jovens, que era o presbítero Daniel, lá da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Eu comecei substituindo ele como um professor eventual lá na escola dominical, e a partir daquele momento eu comecei a hum, criar gosto pela área do ensino. No entanto, eu terminei o ensino médio, fui fazer filosofia, e agora eu
tô aí já na metade do curso de teologia. Então o senhor foi direcionando ali, por meio da sua graça, o caminho que ele queria que nós percorrêssemos. Maravilha. E quanto é importante nós sermos sensível ao que o Senhor vai nos orientando na nossa vida profissional, porque às vezes eu vejo um contraste, não sei se a palavra correta é contraste, mas um distanciamento da vida profissional com a vida espiritual. Às Uhum. vezes as pessoas, falam: "Não, eu preciso, porque nós precisamos trabalhar, preciso, trazer algo aqui para minha família", e aí, por essa necessidade, ela se distancia da vida espiritual. Sim. E aí, como ter o equilíbrio? Como que encontrar a sua chamada? Porque pra mim, quando Deus chama mesmo, quando você tem a sua vocação, parece que tá atrelado, sabe? Sim. Ao seu trabalho, à sua realização com aquilo que Deus te vocacionou. Uhum. Então, como ter um equilíbrio diante disso? Das Olha necessidades do dia a dia com a chamada. olha, eu acredito que quando Deus ele nos vocaciona para algo, ele sempre vai nos chamar e ele sempre vai nos dar condições de realizar. O que que é vocação? Vocação é aquilo que arde no nosso coração, né. Então, por exemplo, o que que é vocação? É aquilo que eu faria até de graça, né. Então Tudo a por ver. é basicamente isso, é aquilo que você olha e fala: "Meu Deus, isso eu faria até de graça", por exemplo, teologia, não tem problema nenhum, eu daria aula de graça, porque eu amo fazer isso. Pregar, prego, não cobro um centavo para pregar, Maravilha. faço de graça, por quê? Porque é o que eu amo, é a vocação. E como que a gente encontra esse equilíbrio? Primeiramente pedindo direção a Deus. Quando a gente vai escolher uma carreira profissional, o que mui e isso quando eu vou orientar jovens, eu sempre digo, a necessidade do jovem pedir orientação a Deus. "Deus, por onde que eu vou? O que que eu faço? O que que o Senhor quer para minha vida? Me direciona para algo que não vá conflitar com a sua obra", por exemplo, com os princípios da palavra de Deus, né. Me direcione a profissões, me direcione a lugares que não vão gerar conflito com principalmente com os princípios da palavra de Deus. Então, como que a gente encontra o equilíbrio entre vida profissional e vida espiritual? Perdão. Primeiro, pedindo orientação a Deus, pedindo direção a Deus e pedindo para que Ele lhe mostre, porque Deus nunca vai te colocar em um lugar em que vai ferir os princípios da sua própria lei. Perfeito. Deus nunca vai querer você em um lugar em que aquele lugar faz com que você fira princípios imprescindíveis da palavra de Deus. Então, 2 conselhos é: primeiro, peça orientação a Deus. Segundo, se você está em um lugar que faz você ferir princípios da palavra de Deus, pode ter certeza que Deus não te quer ali. As pessoas aí pegam, às vezes, aquela passagem de Daniel e coloca que, Daniel estava na Babilônia, Uhum. e aí ele mesmo assim não se contaminou com os manjares, não fez parte daquilo. Mas tem situações que às vezes não é isso, né. Sim, às vezes é imposta, existem legislações que são impostas, né. Sim, e aí não é porque a gente, generalizar: "Não, eu tô nessa situação aqui, Daniel teve lá também, não vou me contaminar não". Mas tem coisas que às vezes nós temos que se posicionar, né. Sim, Pego muito aquela passagem que fala: "Onde se colocar seus pés". será abençoado. E nós temos que ter isso, Uhum. convicção, decisões, tomadas de atitude, e às vezes não é terceirizar, é orar Eu com e ser certeza. direcionado pelo Espírito Santo diante da oração que é feita. O problema é que às vezes a gente quer fazer algo e depois orar, né. Uhum, exatamente. A oração, ela deve ser o nosso principal, e não o nosso secundário. E esse é o grande problema na vida de algumas pessoas, né. Acabam colocando a oração como secundário, terciário, enfim, às vezes deixa a oração até em último plano, quando ela deveria ser o primeiro. Quando a gente ora pedindo orientação a Deus, nós somos filhos de Deus e Deus vai nos dar orientação. Deus nunca vai nos deixar enganar. Deus sempre vai nos direcionar para onde Ele quer que nós sigamos, para onde Ele quer que nós colocamos a planta dos nossos pés. E se nós estamos em um lugar que fere princípios da palavra de Deus, pode ter certeza que Deus não nos quer ali. Porque o principal desejo de Deus é que nós nos tornemos dia após dia imagem de seu Filho Jesus. E a gente só faz isso de que forma? Por meio do auxílio do Espírito Santo, por meio da santificação progressiva que é feito por meio da palavra de Deus. Deus nunca vai nos querer em lugares onde nos faça ferir os seus princípios. Maravilha, muito bom esses assuntos, muito pertinente e acredito que você está sendo edificado. Se você chegou até aqui, está acompanhando, deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe com mais pessoas para que possa ser edificado por esta palavra de Deus. A vida do cristão, ela exige equilíbrio. Hoje nós somos fomentados, vamos dizer, bombardeados pelas redes sociais. E aí as pessoas acabam pegando referência, como a gente falou, de pessoas a qual nem conhece, nem sabe a sua estrutura, nem sabe a sua raiz, né, a sua profundidade, né, na palavra de Deus. O cristão, qual que é a maior referência que ele precisa ter?
É a palavra de Deus? Uhum. É o seu pastor? Como que é? Primeira referência que o cristão tem que ter é a palavra de Deus, é Cristo. Essa é a primeira referência de todo cristão. Segundo, referência de internet tem muito problema com isso. Eu acho que referência mesmo é o seu pastor, né, abaixo obviamente da palavra de Cristo, a referência é o seu pastor, é quem está ali com você, né. Quando você passa por um problema, por uma dificuldade, é o seu pastor que está ali, é o seu pastor que está toda terça-feira ali, eh, te alimentando por meio da palavra de Hum, Deus. Então eu acredito que a falta de o problema não assim, os jovens de hoje não estão sem referências. O problema não é referência, o problema é que tipo de referência. entendi. Tem jovens que têm referência, mas tem uma referência ruim. A sua referência é alguém da internet, da rede social, e eu sempre costumo dizer: influencer cristão de todas as áreas não é pastor. É. Pastor é aquele que está com você numa congregação, te orientando, te discipulando e te alimentando. Então, tudo bem você seguir uma pessoa, tudo bem você se espelhar em uma pessoa, em um influencer cristão, não tem problema nenhum. Mas influencer não é pastor e rede social não é igreja, né? Influencer pode te direcionar em algumas coisas, você pode se espelhar nele em alguns aspectos, mas espelho, influência é o seu pastor. É quem está ali com você todos os dias na batalha, te alimentando, te orientando, te discipulando. Então, parte desse pressuposto. Maravilha. E o quanto a família também pode ter um papel importante nessas referências, né. "Ah, mas eu não tenho um pai que é evangélico, não tenho uma mãe que é evangélica", Uhum. mas tem outros caminhos a qual eles te direcionou e que você tá no evangelho, que você pode contribuir também, né. Então o pai e a mãe também é importante a gente ter ali como referencial, né. Extremamente importante. Eu sempre digo que, o meu pai não é cristão, mas a minha mãe sempre foi muito crente, né. Então eu sempre a tive como referência, a minha avó também, sempre a tive como uma grande referência, uma grande mulher de Deus e, enfim, nós estamos carentes não de referências, mas de boas referências. E essas boas referências estão na nossa congregação e na nossa família. Você é professor de filosofia, como você disse. Tem algum ponto ali que às vezes a filosofia vai contrário à palavra de Deus ou que se conflitam? Olha, na realidade, dentro da filosofia existem diversos aspectos, tanto para argumentos pró-Deus e contra Deus, né. Só que eu acredito que a filosofia, ela muito mais contribui para nós entendermos de forma lógica a palavra de Deus do que contra. Porque quando a gente fala de filosofia, automaticamente as pessoas já associam aquilo que ficou conhecido no imaginário das pessoas a respeito de filosofia, principalmente Nietzsche, né, "Deus está morto". Automaticamente, quando a gente pensa em filosofia, as pessoas já associam essa frase de Nietzsche, dizendo: "Deus está morto", automaticamente associa com ateísmo, com materialismo, e de fato, existem muitos filósofos materialistas, ateístas, mas na realidade, quando a gente estuda filosofia, a gente percebe que, quanto mais filosofia a gente estuda, mais crente a gente fica, porque a filosofia ela tem o papel de, explicar, temas importantes a respeito da palavra de Deus de forma lógica, né, Sim. de forma lógica, saindo ali um pouco da a Espiritualidade. espiritualidade e explicar aquilo de forma lógica. Então, na minha concepção, a filosofia tem muito mais a contribuir do que a não contribuir. Cabe à pessoa que está Exatamente. adquirindo conhecimento. Existem, assim, grandes filósofos que são ateus, mas existem grandes pensadores como, por exemplo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, enfim, outros grandes pensadores que contribuíram muito para o desenvolvimento ali da filosofia da religião, da filosofia medieval, que contribuíram muito para a nossa teologia, né, assim, na segunda passada a gente falou um pouquinho sobre pelagianismo lá no núcleo teológico da FAESP, nós falamos que Agostinho de Hipona, que é conhecido como Santo Agostinho, ele combateu o Pelágio, que pregava a salvação pelas obras, que pregava que o homem não era 100% caído e que ele podia alcançar a Deus pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio esforço. Aí vem o Agostinho de Hipona combatendo o Pelágio, dizendo não, que a salvação é pela graça, enfim. Então isso é o cerne da nossa teologia, a salvação pela graça. E nós temos um filósofo, como por exemplo Agostinho, que levantou essa bandeira lá no período da Idade Média e nós temos aí até hoje os seus escritos. Então, a filosofia tem muito mais para contribuir do que para não contribuir. Não sei se vou estar fugindo do assunto, mas, me trouxe aqui à memória o novo papa, né. Uhum, Tem algum ponto ali da história, ou do estudo teológico do que nós vemos muito nas redes sociais hoje: "Ah, agora vem o anticristo. uhum. Ah, vem isso, vem aquilo". Tem algum ponto que a Bíblia já falou, que tá ali, que tá se cumprindo nesse exato momento agora? Não, não, tudo isso é especulação.
né? Tudo isso é extremo. Existe dentro da escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas, existe o que a gente chama de escatologia especulativa, né? Que é aquele monte de gente que passa o seu dia criando teorias mirabolantes para ganhar like em rede social. Mas não tem absolutamente nada a ver. O que a gente precisa entender é que os eventos do fim já começou desde que Jesus estava na Terra. Maravilha. Desde que Jesus estava na Terra, os eventos do fim já começou o fim já começou a partir do momento que Jesus estava aqui na Terra, entendeu? Então, assim, E veio para isso, né? exatamente. Então, tudo isso é uma mera especulação. É uma mera especulação. O que a gente precisa entender primeiro a respeito do novo Papa, né? Que para nós, teologicamente, nós crentes protestantes, não há, eu digo serventia teológica, tá? Não estou atacando o Alba, eu estou dizendo que serventia teológica para nós não tem nada. A gente respeita como pessoa, mas para nós não significa absolutamente nada, teologicamente falando. Entendi. Tá? É apenas um líder importante de uma religião, mas que para nós não tem nenhum tipo de simbolismo, nenhum tipo de significado, e que também não tem absolutamente nada a ver com escatologia, com a volta de Jesus, enfim, tem absolutamente nada a ver. Tudo isso é uma mera especulação. Maravilha. Perfeito aí, ó, desconstruindo muitas ideias aí. Tem algum ponto ali da do estudo da teologia que você observa hoje em dia, que você fala assim: "Nossa, não acredito ainda que as pessoas pensam dessa forma", que você gostaria de enfatizar aqui? Sim, sim, tem muitas na realidade, Sim, mas eu queria enfatizar uma dentro do ramo da soteriologia, que é um ramo dentro da teologia sistemática que eu gosto muito. O que é a soteriologia? É a doutrina da salvação. E essa é uma das doutrinas mais importantes. Se a gente não tiver uma compreensão correta a respeito da salvação, nós poderemos, inclusive, não ser salvos, É. né? Por quê? Porque, primeiro ponto, para eu ser salvo, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso crer em Cristo. Eu não preciso fazer mais nada. Eu preciso crer na pessoa de Cristo. Então a gente precisa entender que eu não preciso fazer boas obras, eu não preciso subir a escada de Aparecida, eu não preciso fazer oferenda, eu não preciso nada disso, eu preciso crer em Cristo. Somente Cristo. É a bandeira que Martinho Lutero levantou na Reforma Protestante, sola Christus. Somente Cristo é suficiente para a salvação. É Ele que gera a salvação em nós do início ao final. Então a gente precisa partir desse pressuposto, a gente precisa entender isso. Existem muitas coisas, inclusive eu estava conversando com certa pessoa em um tempo atrás, essa pessoa disse pra mim: "Olha, eu sou muito bonzinho, eu vou pro céu, não tem como eu ir pro inferno, eu sou muito bonzinho". Aí eu falei: "Olha, meu querido, não é assim que funciona não, Sim. porque a salvação ela se dá por meio da graça, né". O que é a graça? É o favor que a gente não merece. A salvação se dá exclusivamente pela graça. Então o Espírito Santo gera em nós, o conhecimento salvífico para a salvação. E a partir desse entendimento que o Espírito Santo gera em nós, eu creio em Cristo. E a partir do momento que eu creio em Cristo, eu sou salvo. Então, Leonardo, eu não preciso fazer boas obras. Não precisa, você só precisa crer em Cristo. Obviamente que as boas obras é uma consequência. Obviamente, aquele que é salvo faz boas obras. Sim. Eu não faço boas obras para ser salvo, Sim. mas porque eu sou salvo, eu faço boas obras. O que acontece hoje em dia, eu faço boas obras Para ser salvo. Em todas as religiões são assim. Em todas as religiões. Embora eu Já viu um absurdo esses dias? Calma aí, deixa eu ver se tá gravando aqui. Ele para uns 11 minutos. Tá gravando, que isso? Tempos atrás, a minha avó, ela tá com 78 anos de idade, se não estou enganado. Então, ela, bem senhora, já é crente há mais de, acho, 40 anos no mínimo. E ela tá ali, debilitada, tal, tem frequentado os cultos, mas ela tá bem debilitada. E aí, o homem de Deus falou que Deus estava requerendo as obras dela, senão ela não ia pro céu, ela não ia ser salva. O exemplo, ela precisava, só não falou pregar, mas precisava cantar na igreja, precisava fazer isso, fazer aquilo, mas ela tá bem debilitada. Mas é uma pessoa que mantém a sua fé ali, as práticas dos bons costumes, tal. E por ela não fazer algo na igreja, não fazer uma visita, ela poderia perder a salvação dela, e ela tá com isso na cabeça. Não, não. Não existe Não isso, né, é um existe isso. absurdo, É um né. absurdo, né? Obviamente, Deus nunca vai requerer algo de alguém em que essa pessoa não tem a capacidade de fazer. Deus não vai exigir obras, por exemplo, Deus não vai exigir algo de mim. E cantar não é nem obra também. Exato, eu tô dizendo assim, a sua avó tem 78 anos, ele não vai exigir uma coisa de mim, e a mesma coisa que ele exige de mim, que tem 24 anos, vai exigir dela, que tem 78, né. Então, onde que entra as obras dentro da salvação? As obras entram como uma consequência da salvação. Uhum, Então eu não pratico obras para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu pratico boas obras. sim. Eu não sou santo para ser salvo, eu sou santo porque eu fui salvo.
Então a gente precisa partir desse pressuposto. Então onde que entra as obras dentro da salvação? As obras são importantes e Deus irá requerer nossas obras no tribunal de Cristo. Ele vai querer, inclusive tem uma passagem, acho que é em 1 Coríntios, que Deus vai provar as obras de feno, de ferro, enfim, vai provar no fogo, tá? Mas essas obras é de acordo com a capacidade com que cada pessoa tem para realizar. A partir do momento que uma pessoa ela está debilitada, ela tem outras formas de fazer a obra de Deus. Sim, Um vizinho que ela encontra, ela já está. sim. E ao falar de Jesus para aquela pessoa, ela já está fazendo a obra de Deus. E aquilo já vai contar no tribunal de Cristo. Os próprios filhos da sua Os casa, próprios, né? os Os filhos netos. serem evangelizados, os netos serem evangelizados por ela, já vai contar como obras no tribunal de Cristo. É. Então as obras, ela não entra como requisito para a salvação. E é isso que eu gostaria de deixar enfatizado, porque a gente cresceu em uma cultura de que eu preciso fazer algo para ser salvo. Eu preciso cantar para ser salvo, eu preciso, enfim. Não, você não precisa de nada disso. Você precisa apenas crer na pessoa de Cristo, crer na sua obra, crer que ele morreu, crer que ele é o Filho de Deus, crer que ele ressuscitou, crer que ele é Salvador do mundo. Basta isso para você ser salvo. Somente Maravilha, isso. maravilha. Desconstruindo muitos conceitos aí que não tem fundamentos, né? Tem mais algum ponto aí que você gostaria de trazer aqui para nós, algum conselho, principalmente aos jovens que estão iniciando, desejam ou têm uma vocação para os estudos, não sabem nem onde ela tá. Eu gosto muito de estudar a palavra de Deus, e estudo da palavra de Deus não é só para pregar, né? É Sim, importante, todo mas não crente é só estuda a para palavra de isso. Deus. E quanto o jovem, já no seu início ali, você falou que os 11 anos de idade já estava ministrando. Então, com o conselho que você deixa para os jovens que estão iniciando, porque nós temos de um lado você falando que iniciou com 11 anos de idade, Uhum. aonde você foi orientado por uns pastores, e nas redes sociais nós temos um grande conflito aí nessa questão de idade de pregar, né? Uhum. Uma situação bem atípica. Qual que é o conselho que você deixa para os jovens? Olha, o primeiro conselho que eu deixo aos jovens, primeiro de tudo, é ame a Bíblia. Você precisa amar este livro. Você precisa amar este livro eh, com toda a sua alma, com todo o seu coração, porque isso não, porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus. A gente crê na inspiração verbal e inspiração plenária da Bíblia. O que é inspiração verbal? Tudo que ela contém é inspirado por Deus. E o que é inspiração plenária? De Gênesis a Apocalipse, ou seja, na sua totalidade, ela é inspirada. Então, preciso amar esse livro. Segundo, não perca tempo com distrações. Né? Porque, por exemplo, jovem, eu comecei a pregar com 11, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, já respondi agendas em congressos de jovens, de adolescentes, enfim. E eu, por não ter a devida orientação, eu acabei me perdendo em algumas distrações de adolescente. Né? E eu entendo que adolescente tem distrações, adolescente quer namorar, adolescente quer, enfim, quer ficar. Não perca tempo com essas distrações. Então, o primeiro conselho é ame a Bíblia. O segundo conselho é não perca tempo com distrações, Perfeito. né? Invista a sua juventude, a sua adolescência aos pés da cruz, que com toda certeza o Senhor irá recompensar a sua fé. Maravilha. Meu querido professor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Realmente você é um mestre aí. Eu que agradeço. Muito Foi obrigado. um prazer essa conversa. Que Deus possa continuar o abençoando, o direcionando Amém. e te inspirando também para compartilhar aquilo que Ele tem liberado da sua vida com as demais pessoas. Amém, meu irmão. Portas estão Obrigado. abertas para você voltar novamente, Amém. tá? Vamos voltar, se Deus quiser. Amém. Meus queridos, muito obrigado pelo carinho de você estar até aqui nesse momento. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Siga nas nossas redes sociais. Também tem a rede social do nosso querido professor Leonardo aparecendo aí, tá bom? Vai lá, visita, começa a seguir. E qualquer dúvida, pode entrar em contato também com Pode ele. sim. Pode. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço. Deus abençoe. Duvido.